Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso culto da Igreja Batista Conde. Hoje é o nosso primeiro culto do ano e nós estamos muito felizes de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje quem vai nos trazer a mensagem é o Senhor Jorge Datti e vai ser uma alegria poder ouvir o que Deus tem para nos falar através da vida dele. Mas antes, como é o nosso primeiro culto do ano, talvez você já tenha feito planos para 2021, talvez você já tenha traçado algumas metas, talvez você já tenha feito a sua resolução de início de ano. E eu quero lembrar você de uma coisa. O Provérbio 16, os primeiros 3 versículos, eles dizem algo muito importante para nós. E eu quero ler com você nessa manhã. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Todos os caminhos do homem lhes pertencem puros, mas o Senhor avalia o espírito, o Senhor avalia a intenção. O versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo 3, abrindo um parênteses aqui, ele não é uma forma de nós barganharmos com Deus. Que se nós orarmos e entregarmos tudo ao Senhor, essas coisas necessariamente acontecerão. É um princípio que nós temos que ter, de entregar todos os nossos planos, tudo aquilo que nós realmente desejamos para o Senhor. E o Senhor, na medida em que Ele julgar que essas coisas serão válidas, vai nos trazer crescimento, que o Senhor vai nos conceder isso. Que Deus abençoe o seu ano de 2021, que você realmente prospere, que você realmente venha fazer isso que a palavra de Deus nos ensina nesse provérbio, que nós possamos fazer a nossa parte, de traçar realmente os planos, de programarmos, de nos planejarmos para 2021, mas sabendo com certeza de que é do Senhor que virá a resposta para os nossos planos. Que Deus abençoe. E eu quero orar com você, orar pelo nosso culto, orar para que o nosso 2021 ele seja realmente um ano que nós venhamos a levar ele aos pés do Senhor. Ore comigo. Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer até esse momento. Que os nossos planos, aquilo que nós temos traçado realmente no nosso coração, ele seja de acordo com a vontade do Senhor. Nós realmente podemos traçar esses planos e dá-nos, Senhor, isso é o que eu te peço, dá-nos a certeza de que o Senhor vai estar conosco. Nós não queremos dar passos se o Senhor não estiver conosco. Que esse ano de 2021, ele seja um ano repleto de bênçãos, mas acima de qualquer coisa, que esse ano de 2021 seja um ano que nós venhamos a ser conhecidos por andarmos com o Senhor, de nos apegarmos à Tua palavra. Que ele seja um ano em que nós vamos fazer o nome do Senhor conhecido na nossa cidade, no nosso bairro, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Que ele seja um ano em que nós vamos nos lembrar que colocamos a nossa confiança totalmente no Senhor. Deus, muito obrigado pelo ano de 2020. E nós agora iniciamos um ano novo, um ano de 2021, em que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos se os nossos cultos eles serão presenciais, se os nossos cultos serão online. Nós não sabemos da nossa vida. Nós somos e conseguimos ver que nós somos pobres e incapazes, Senhor. E nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Nós temos traçado planos, Deus,
para esse 2021. Nós temos traçado metas para 2021, mas nós sabemos que a resposta disso tudo, ela vem do Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar e caminhar conosco. Nós te agradecemos, Senhor. E desde já eu oro também pelo nosso culto de hoje, pedindo que o Senhor abençoe a vida do Jorge, que o Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que isso venha direto para o nosso coração. Que o Senhor abençoe, Senhor, ele, capacitando ele para transmitir essa palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E escute agora os avisos da semana. Durante janeiro e fevereiro, alguns dos nossos obreiros e o pastor Samuel, eles vão estar de férias. Mas fique ligado, sempre vai ter alguém aqui. Nós temos uma escala e se você precisar de alguma coisa, não deixe de entrar em contato conosco, que a equipe que estiver aqui vai atender você. Falo agora um pouquinho das nossas contribuições. Você pode continuar contribuindo, entregando seus dízimos, as suas ofertas, a sua oferta de gratidão, pelos canais que você já está acostumado a fazer. Pode ser via Pix, pode ser via DOC, pelos depósitos, como você já está acostumado, ou trazendo até aqui a igreja também. Fique à vontade para fazer isso. É um privilégio para nós podermos contribuir com a obra de Deus. Na semana passada eu falei de alguns seminaristas aqui da igreja. E eu citei a Duda, a Eduarda Núncio, como sendo uma das pessoas que se formaram nesse ano. Na verdade, não. Quem se formou foi a Maria. Foi um equívoco meu. Então a Duda, ela continua estudando no PV Norte por todo 2021. E quem se formou agora em 2020 foi a Maria Pide. Então, Maria, fica o nosso abraço, que Deus use a sua vida poderosamente. Você sabe do dom que você tem, por exemplo, cito as crianças, e eu realmente espero que Deus possa te usar, te encorajando cada vez mais a servir a Ele. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou.
Jesus confiarei até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Olá, amigos e irmãos. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do nosso maravilhoso Deus. Na última ocasião em que estivemos falando da palavra do Senhor em um dos cultos, foi no dia 12 de junho, onde falamos sobre amar a Deus de todo o nosso coração. E hoje nós gostaríamos de falar um tema um pouco diferente. Estamos no início de um novo ano e nós queremos desejar um feliz e abençoado ano de 2021 a todos, que possamos ter alegria, motivação, viver na expectativa da volta de Jesus. No ano de 2017, a ênfase na igreja foi a palavra esperança. E nós tínhamos como lema a esperança que nos move. Tínhamos camisetas com esses dizeres, nós tínhamos banners aqui afixados que tratavam justamente desse tema. As mensagens daquele ano envolviam a palavra esperança. E quando fui convidado para falar no dia de hoje, eu estava conversando um pouco com o pastor Samuel sobre isso e ele sugeriu a palavra esperança. Interessante como Deus faz as coisas, que o meu devocional desses últimos 2 meses tem sido o livro de Jeremias. E o livro de Jeremias, ele fala muito sobre esperança. Esperança aonde não tem esperança. E foi muito bom ler neste período esse livro com vários capítulos e também acabamos de ler o livro seguinte, que seria o Lamentações de Jeremias. Gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que fala sobre esperança no livro de Jeremias. Em Jeremias capítulo 14, versículo 20 ao 22, diz o seguinte: Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonre o teu trono glorioso. Lembra-te da aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzirem chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas as coisas. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui falando da tua palavra. Nós somos muito gratos porque nós temos a liberdade de termos a tua palavra junto conosco. A tua palavra que nos orienta como nós devemos estar vivendo. A tua palavra que nos traz esperança. E nesse momento queremos estar pedindo que o Senhor esteja conosco, quando estivermos aqui falando sobre a tua palavra. Que possamos ser fiéis àquilo que está escrito na tua palavra. E nos ajude, Senhor, para que possamos estar sendo claros também, teu Santo Espírito possa reinar em nosso meio, que possamos falar exatamente aquilo que o teu Santo Espírito irá colocar em nossos corações. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Gostaria de falar um pouco sobre esse personagem chamado Jeremias. Jeremias, ele era filho de Euquias, que era um sacerdote. E ele era da tribo de Benjamim. E nós temos também alguns outros personagens
da Bíblia que também eram da tribo de Benjamim. Nós temos, por exemplo, o rei Saul, a rainha Esther e, quem sabe, um dos mais famosos, pelo menos para nós, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Então nós temos esses 3 personagens também que eram da tribo de Benjamim. Quando Benjamim nasceu, Israel já estava mais ou menos por 70 anos dominado pelos assírios. A tribo que ele pertencia fazia parte do Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria. Durante a infância, o profeta, ele viveu num período de 2 reis, o rei Manassés e o rei Amon. E o reinado deles era caracterizado pela apostasia, idolatria, desobediência ao nosso Deus. Naquela época, havia um clima constante de intrigas envolvendo assírios, egípcios e babilônios. Jeremias, ele foi o profeta, chamado um dos profetas maiores. Ele foi um profeta mais ou menos por 40 anos, mais ou menos nos anos 627 antes de Cristo a 584. Por mais de 40 anos, ele foi o profeta de Israel. Ele profetizou, nesses 40 anos, no período de 5 reis: Josias, Jeocás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Gostaria que a gente pudesse estar vendo na palavra do Senhor agora algo bem interessante sobre o chamado de Jeremias. Jeremias, ele teve um chamado do Senhor para ser profeta. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, do versículo 4 em diante, fala sobre esta questão do chamado de Jeremias. E ali diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, Deus falando com Jeremias, que ele já foi escolhido para ser o profeta antes de ele mesmo nascer. Nós temos alguns outros personagens da Bíblia que também Deus falou essas mesmas palavras. No versículo número 6 diz assim: mas eu disse, aqui Jeremias está falando, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Interessante a reação de Jeremias. Uma reação muito semelhante com Moisés e também com Gideão. Mas é interessante que Deus não aceitou esse não como resposta de Jeremias. E olha o que está escrito no versículo 7. Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-los, diz o Senhor. Algo semelhante, palavras semelhantes também, vários personagens da Bíblia ouviram com relação a Deus. Essa promessa: não tenha medo, pois eu estou com você. Então, Deus prometeu para Jeremias que estaria com ele. Inclusive, nós podemos ver isso também no versículo 19 desse mesmo capítulo, que diz assim: eles lutarão contra você, mas não o vencerão,
pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Qual era a missão de Jeremias? E nós podemos ver isso no versículo número 10. Olha o que diz ali. Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Essa era a missão que Deus estava dando para Jeremias. E o desafio que ele teve, nós podemos ver isso no versículo número 17, que diz assim: e você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então, mais ou menos aqui está um resumo de como foi o chamado de Jeremias, qual a missão que Deus estava dando para Jeremias naquela ocasião. Falar um pouquinho agora sobre a vida de Jeremias. Jeremias não teve uma vida muito fácil como profeta naquela época. Ele trazia muitas informações, fazia muitos alertas que não eram muito simpáticos ao povo. E o povo não gostava de ouvir aquilo. Então, ele sofreu muito com relação a isso. A começar, nós podemos ver, com relação à sua família. A sua própria família não o apoiava. Em Jeremias capítulo 12, versículo 6, diz assim: até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Isso é Deus falando sobre a família de Jeremias. Deus também pediu algo muito interessante para o profeta Jeremias, querendo com isso ensinar algo para o povo da época. O profeta Jeremias, ele foi proibido pelo Senhor de casar-se e de formar uma família. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 16, versículo 2. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Determinado momento da vida de Jeremias, Deus pediu para ele algo inusitado. Para nós seria muito inusitado. Interessante que lá em Jeremias capítulo 7 diz o seguinte: mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Então aqui Deus está pedindo para Jeremias parar de orar pelo próprio povo, pela própria situação que eles estavam passando. Deus mesmo dizendo, não adianta você orar nesse momento, né? Não vai acontecer nada. O povo não está ouvindo. Jeremias, ele foi o escritor de alguns livros da Bíblia. E nós podemos citar o próprio livro de Jeremias, que pela sua extensão é o maior livro da Bíblia, inclusive maior do que o próprio Salmos, que tem lá seus 150 capítulos. Jeremias também escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, logo depois do livro de Jeremias. E também ele foi o autor
do livro de 1ª e 2ª Reis. Então, ele foi um escritor também da Bíblia. Quando você lê o livro de Jeremias, em determinada parte do livro, aparece uma situação onde Deus fala com Jeremias, e Jeremias, ele pede para um amigo chamado Baruque escrever aquilo que ele iria ditar para ele. Então nós podemos ver de que, quem sabe, uma parte do livro de Jeremias foi escrito também por Baruque, mas certamente escrevendo palavras que Jeremias falou. Interessante também na vida de Jeremias que grande parte daquilo que Jeremias escreveu no seu livro é aquilo que Deus falou a ele. Em pelo menos 70 vezes aparece a expressão "assim falou o Senhor", os seus derivados. Assim falou o Senhor. Mais ou menos 70 vezes aparece isso. Então nós podemos dizer que boa parte do livro de Jeremias são palavras do Senhor para o povo daquela época e também muitas palavras para nós nos dias de hoje. Jeremias, ele também teve algumas dificuldades. Ele experimentou angústias tão grandes durante a sua vida que, por conta do seu lamento, ele ficou conhecido como o profeta chorão. É muito comum a gente, quando ouve falar de Jeremias, associação com relação ao profeta chorão. Inclusive existe um livro, né, Lamentações de Jeremias, onde ele coloca ali todo o seu sofrimento, né? Então, lembro de uma ocasião em que nós estávamos em Camaquã, onde a nossa igreja tinha uma congregação no início dos anos 80. E havia lá um pastor chamado Pedro Tessari. E nós, com um quarteto masculino, nós fomos cantar lá na igreja, na programação que eles tinham no domingo. E nos encontramos com o pastor Pedro Tessari. Interessante que ele tinha um Fuquinha. E o Fuquinha dele, o apelido dele era Chorão. Chamou a atenção isso, fazendo essa comparação aí com relação ao profeta Jeremias. Agora, precisamos destacar algo muito importante na vida de Jeremias. Na maior parte das vezes em que Jeremias chorava, está escrito na palavra do Senhor, nós temos versículos em Jeremias 4:19, 8:18, 9:1, 13:17. Nós temos várias ocasiões em que Jeremias chorou literalmente. Na maior parte das vezes em que ele chorou por causa do povo da época. Não por causa de dificuldades que ele estava passando, mas por causa que o povo não ouvia aquilo que Deus estava pedindo ao povo. Essa era a razão do choro de Jeremias. Nós podemos ver nisso uma empatia de Jeremias com o povo. Jeremias, ele tinha compaixão do povo daquela época. Jeremias foi considerado um traidor devido às suas mensagens de castigo e destruição, que ele estava repassando essas mensagens de Deus. Deus falava com ele e ele falava para o povo. Ele foi várias vezes preso por causa das suas pregações. Algumas pessoas até tentaram matá-lo. Mas mesmo em meio a todo o sofrimento, Deus esteve sempre com Jeremias, o protegendo e o guardando. Ele era alvo de zombaria. As pessoas amaldiçoavam ele. Algumas vezes dá a impressão que ele
um pouco desanimado com relação a essa missão que Deus deu para ele. Pois, inclusive, seus familiares, seus parentes, estavam contra ele. Em certa ocasião, em Jeremias capítulo 20, versículo 18, ele externou isso para Deus. E nesse versículo está escrito o seguinte: por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Esse versículo você também, parte desse versículo você deve ter ouvido também de alguns outros personagens da Bíblia que também falaram sobre isso. O relacionamento de Jeremias com Deus era um relacionamento fantástico. Jeremias, ele sempre reconheceu a soberania de Deus. Jeremias, ele falava ao povo sobre arrependimento, mesmo sendo incompreendido. Ele continuava falando sobre arrependimento ao povo. Jeremias, ele sempre obedeceu a Deus naquilo que foi solicitado. Agora eu gostaria de entrar especificamente nesta palavra esperança. A esperança de Jeremias. Nós temos um texto na nossa Bíblia que é bastante conhecido, que é o livro de Lamentações, no versículo 3, do versículo 21 a 23, que diz o seguinte: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando eu aprendi esses versículos de cor, eu aprendi numa versão revista e atualizada, onde diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Acho que algum dos irmãos deve se lembrar dessa versão, pode ser que alguns até tenham essa versão consigo. Ora, o que é memória? Quero trazer na memória. O que é memória? Memória é a capacidade que nós temos de armazenar informações de modo que essas possam ser recuperadas quando nós buscamos para recordá-las sobre elas. Nosso corpo é fantástico. O nosso cérebro, então, é algo assim extraordinário. E com relação à nossa memória, nós podemos ver algumas coisas que alguns estudiosos falam a respeito da memória. Muito interessante. Eu não controlo o registro em minha memória. Os registros em minha memória são normalmente involuntários. Eu não posso simplesmente excluir uma pessoa da minha memória, dizendo assim: eu não vou pensar mais nessa situação. O que dá a impressão para nós é que quanto mais a gente às vezes tenta esquecer uma pessoa, alguma situação, mais forte parece que aquilo se torna na nossa mente. O registro na nossa memória, ele é automático e não depende da nossa vontade. No computador é muito fácil, o computador tem uma memória. E muitas vezes você pode deletar aquilo que está na memória do computador. Agora, na nossa memória, nós não podemos, muitas vezes, apagar o que tem na nossa memória. O que nós podemos fazer é cuidar naquilo que passa pela nossa memória. O apóstolo Paulo, ele escreve um versículo em Filipenses capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que
ocupe o vosso pensamento. No que nós estamos pensando? Muitas vezes nós temos uma memória muito prodígia para determinados assuntos. Às vezes com relação ao futebol. Às vezes tem pessoas que sabem a escalação do time de 50 anos atrás, conhece tudo sobre o time. Temos outras situações, às vezes, com relação à música. As pessoas conhecem muitas músicas, inclusive de cor, né? Eu acho que algumas vezes parece que a gente é meio seletivo, muitas vezes, na memória. Eu estudei num colégio, no internato, e nesse internato, quando eu estudava lá, nós éramos obrigados a estudar vários versículos de cor. Então houve um período em que muitos versículos da Bíblia estavam na minha memória. Com o tempo eu perdi um pouco disso. Fico um pouco triste por causa disso, algumas vezes. Agora, a emoção que eu coloco nos acontecimentos demonstra a sua importância em minha memória. Uma crítica mal colocada pode romper uma amizade. Uma discriminação sofrida pode encarcerar uma vida. Uma decepção afetiva pode gerar uma intensa insegurança. Eu tenho uma experiência nesse sentido da minha época de adolescente, onde eu fui aprisionado em um período da minha vida pela minha memória. Eu estudei em 2 colégios, em 2 internatos, e em um desses internatos, quando eu tinha 13 anos, eu cheguei no internato e fui apresentado aos colegas. No dia seguinte da apresentação, alguém veio falar comigo o seguinte: eu sei por que você está aqui. Você que veio de tão longe. É que a tua mãe é alcoólatra e tu não pode ficar com a tua mãe. Por isso que te colocaram no internato. Aquilo doeu no meu coração logo no primeiro dia que eu estava lá. E eu fiquei sabendo que essa pessoa fica sabendo por alguém que estava relacionado com a igreja do local. E aquilo me colocou um bloqueio de tal forma que naquele período que eu estudei naquele colégio, eu não fui na igreja, em razão da vergonha que eu tinha com relação à minha mãe e todos do colégio estarem falando sobre aquilo. Isso doeu muito no meu coração. Depois de alguns anos, Deus libertou isso da minha mente. Eu sou muito grato a Deus, porque um dia eu pude reconhecer a Jesus não apenas como meu Salvador, mas como o Senhor da minha vida. Existe uma palavra na Bíblia que fala sobre memorial. Nós conhecemos memorial, também vem da palavra memória. E na Bíblia nós temos alguns memoriais mencionados no Antigo Testamento, que são para lembrar determinados fatos, para não esquecer outras situações que aconteceram. Nós temos, por exemplo, o arco-íris depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9 fala dessa história, que depois que terminou o dilúvio, daí surgiu o arco-íris no céu, e aquilo era um sinal de que não haveria mais dilúvio sobre a face da terra. Nós temos a festa da Páscoa, que os israelitas comemoravam, lembrando da saída do povo de Israel da escravidão do Egito.
Nós também temos um memorial descrito na Bíblia, em Josué capítulo 4, versículos 6 a 7, que diz assim, sobre a travessia do rio Jordão. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, aquelas pedras serviram de memorial para o povo saber de que um dia eles passaram a seco, atravessaram o Rio Jordão. O que é esperança? Estava olhando no dicionário o que significa esperança e tentei pegar em 3 dicionários diferentes o que significa a palavra esperança. Num deles significa o seguinte, a expectativa otimista da realização daquilo que se almeja. Num outro diz assim, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja, com confiança em coisa boa e com fé. E um terceiro, confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. A Bíblia, ela fala muito sobre esperança, fala muito sobre as palavras esperança. E se você vai ver na Bíblia vários versículos sobre esperança, na palavra de Deus, fala sobre esperanças eternas, nós podemos ver lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A origem da esperança está em Deus, que o Deus dá esperança, como está escrito aqui, como Paulo frisou aqui aos Romanos. Também na Bíblia fala sobre esperança em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a ressurreição que nós temos na palavra do Senhor, a esperança que nós temos na palavra do Senhor, é uma esperança que tem vida, é uma esperança viva, é uma esperança que nos dá vida e que nos dá vida eterna. Romanos capítulo 5 também fala sobre esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a esperança no Senhor, ela não nos decepciona. A esperança no Senhor, como nós lemos no primeiro versículo em Romanos, capítulo 5, ela produz alegria, ela produz paz no espírito. Continuando nesses versículos que nós lemos, de Lamentações capítulo 3, no versículo 22 e o 23 diz o seguinte, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nesses 2 versículos nós podemos destacar 3 palavras. Amor. Amor é a própria definição de Deus. Como nós vemos na palavra, Deus é amor. E Deus, sendo amor, Ele demonstrou o seu amor tão grande pela humanidade que mandou o seu único filho, Jesus. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 5, versículo 8, desculpe. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em favor de nós quando ainda éramos pecadores. No Salmos 136, versículo
versículo 1, diz o seguinte: o seu amor dura para sempre. Também podemos destacar nesses versículos a palavra misericórdia. Como diz aquela versão, misericórdia é a razão de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Nós podemos ler isto em Salmo 103, versículo 8. Depois também tem a outra palavrinha que fala fidelidade. Então Deus tem amor para conosco. Esse Deus que nos traz esperança. Tem amor. Tem misericórdia. E esse Deus é fiel. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, e o será para todo sempre, como está escrito lá em livro de Hebreus. E no Salmos 86, 15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O que podemos fazer com relação à esperança? Qual a nossa atitude com relação à esperança? Continuando nesse mesmo capítulo de Lamentações 3, gostaria de pensar aqui pelo menos 4 palavrinhas que seriam ações que nós podemos e deveríamos ter com relação ao Senhor. Lamentações 3, versículo 25, diz o seguinte: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Buscar e esperar nele. Buscar e esperar no Senhor. Aí vem aquela frase: onde eu estou colocando a minha esperança? O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Não sei aonde você está colocando a sua confiança. Posso citar aqui algo pessoal também, com relação à minha vida. Desde que eu me conheço como gente, eu sempre tive contato com os meus tios. E esses meus 2 tios, eles moravam nos Estados Unidos. E esses 2 tios, que eram um tio e uma tia, eles me adotaram como se fossem seus filhos. Me deram todas as condições para que eu pudesse ter oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, ter oportunidade de estudar. Nunca deixaram faltar nada. Eu sempre tinha um relacionamento muito bom com esses meus tios. E por muitos anos da minha vida, parte da minha segurança estava nos meus tios. Que eu sempre pensava assim: aconteça o que acontecer comigo, aconteça o que acontecer com a minha família, Deus está comigo, mas Ele pode usar os meus tios para me apoiar, para me ajudar no que for necessário. Foram passando os anos. Em 2011, a minha tia, chamada Gerda Dat, ela veio a falecer. Foi uma tristeza muito grande quando isso aconteceu. Eu havia estado com ela alguns meses antes, ela já estava doente, mas foi uma tristeza muito, muito grande, porque naquela ocasião
eu perdi alguém que orava por mim todos os dias, desde que eu nasci. Todos os dias ela orava por mim. E aquilo foi uma tristeza. Chegou 2015, o meu tio Vili Dat também estava doente e também o Senhor o chamou para estar com ele. É indescritível o que dizer. O vazio que tomou conta do meu coração naquele dia. Olhando para trás naquele dia, refletindo tudo aquilo que Deus me proporcionou através dos meus tios, eu cheguei à conclusão de que a minha segurança não eram os meus tios. A minha segurança sempre foi Deus. Mas algumas vezes, pode ser que eu dei mais ênfase na segurança que os meus tios me davam do que na segurança que Deus sempre me deu e continua dando. Seguindo aqui, Lamentações capítulo 3, versículo 29, diz o seguinte, ponha o seu rosto no pó, talvez haja ainda esperança. O que significa isso, põe o seu rosto no pó? Algumas vezes nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer o nosso erro. Nós precisamos ser humildes. É o que está escrito no texto que está nos pedindo. Seguindo, em Lamentações capítulo 3, versículo 40, diz o seguinte: examinemo-nos e submetemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, essa questão de examinar-se, reconhecer o erro e voltar. Esse é o significado da palavra arrependimento. No início do mês de dezembro, em um dos devocionais, lendo um devocional, me chamou muita atenção na leitura, num aspecto que o autor levantou sobre a vida de Davi, que eu nunca havia me apercebido. Estava ele ali falando sobre o pecado de Davi, com Batseba. E ele falando sobre o pecado, sobre a extensão do pecado, as consequências do pecado, tudo que envolveu o pecado, mas ele ressaltou um fato muito interessante. Interessante que Davi, ele cometeu o pecado. Batseba ficou grávida. E diz no texto da palavra do Senhor que depois de ter nascido Natã, depois de ter nascido o filho, o profeta Natã foi falar com Davi sobre esse pecado. Decorreu mais ou menos do pecado até a confrontação com o pecado, no mínimo 9 meses. Ou quem sabe pode ter acontecido 1 ano. Interessante que Davi, fico imaginando, ele continuou com suas atividades normais do reinado. Ele continuava dando ordens, continuava legislando, com relação ao povo, e continuava indo ao templo, fazendo sacrifícios. Dá a impressão que Davi continuava a sua vida normal. Quem sabe até tenha escrito alguns salmos nesse período. Logo depois disso, nós sabemos que ele escreveu um salmo, o Salmo 51. Então, nos dá a impressão que Davi se acomodou com o pecado. O pecado não era tão grave, não teve tantas consequências, as pessoas, várias, nem puderam saber do pecado.
Aí eu comecei a pensar para mim, examinando o meu coração. Será que eu estou acomodado com alguns pecados que eu acho que são normais? Muito cuidado com essa acomodação com o pecado. Diz aqui, examinemo-nos e voltemos para o Senhor. E o último item aqui, Lamentações capítulo 3, 41, diz o seguinte: levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus. Oração. Oração é uma forma que nós temos de falar com Deus. Jeremias falava com Deus diariamente. Jeremias colocava diante de Deus as suas dificuldades. Jeremias pedia ajuda para Deus. Nós também temos esse meio de comunicação com o Senhor, que é a oração. E nós podemos fazer uso disso. Vamos conversar com o Senhor. Vamos dizer ao Senhor o que nós estamos sentindo. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. O próprio Jeremias tem um versículo que fala sobre oração, onde Deus está dizendo a Jeremias, em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Temos um outro versículo que foi muito citado nesses últimos meses. Inúmeras vezes as pessoas se reportavam para esse versículo, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos colocar na nossa mente, na nossa memória, as promessas que constam na palavra do Senhor, de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus fiel. Jeremias, ele foi um portador de esperança onde não havia esperança. Foi alguém incompreendido, mas ele continuou levando esperança. Vamos nós também, nós que conhecemos o Senhor e servirmos ao Senhor, sermos portadores da esperança desse maravilhoso Deus. Amado Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu, de podermos estar aqui lendo inúmeros versículos da Tua Palavra. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus tão amoroso que escolheu a nós para sermos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por sua misericórdia, pois o Senhor é um Deus misericordioso. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor para nós? E obrigado por tua fidelidade, mesmo nós sendo infiéis ao Senhor. Nos ajude, Senhor, nesse período que estamos vivendo, a buscarmos esperança no Senhor e também de sermos portadores dessa esperança do Senhor para aquelas pessoas ao nosso redor que não têm esperança ou buscam esperança em coisas que não existe esperança. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que temos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
a glória de um homem se vai, quando a dor bate forte, ele cai, quando o céu perde a cor, quando bate um pavor, pobre homem não sabe onde vai. Quando a glória de um homem se vai, quando falha o seu braço e ele cai, há um caminho na dor, mesmo um dia sem cor, traz consigo a presença do Pai. Quando a noite não quer terminar e a angústia nos leva a gritar, se a esperança se vai e o semblante então cai, há espaço pra glória do Pai. Seja no pouco ou na sobra de pão, vendo o futuro ou na perda do chão, força de fato é a que vem do Senhor. Quando o rosto se encontra com o chão e o silêncio só traz mais tensão, se o desejo é parar, o melhor é buscar a presença, a glória do Pai. Quando a graça que basta reinar e o olho do fraco enxergar, que Deus forte lhe faz, sua firmeza lhe traz e se mostra a glória do Pai. É um bom combate a carreira da fé, certo futuro ao lado do Pai. Glória de fato é a que há no Senhor. Quando a glória de um homem se vai, quando falha o seu braço ele cai, se a esperança se vai e o semblante então cai, há espaço pra glória do Pai.